Valéria, fique à vontade, tá? Você vai ter mais tempo para apresentar agora, você vai ter mais uns Gente, eu vou 40 ligar a minutos. câmera aqui porque eu detesto quando alguém tá falando e parece que a pessoa tá falando com o Do nada. Gasparzinho, fica a voz aqui. Então, eu vou ligar a câmera, tá? Eu Valeu. vou começar a apresentar. Então, o meu trabalho, né, foi sobre a Magazine Luiza. Eu escolhi a Magazine Luiza por um motivo que eu queria uma empresa que fosse administrada ou criada por uma mulher. Ou uma empresa que fosse paranaense. Aí só tinha uma que era paranaense, e na época daí o professor falou assim: então faz a Magazine Luiza mesmo. Eu coloquei aqui uma breve história, coloquei alguns tópicos, né, para poder lembrar. A loja mesmo, fundada do jeito que a gente conhece hoje, foi fundada em 1957, mas eu não sei se vocês conhecem a história da Magazine Luiza, da dona Luiza Trajano. Ela foi uma vontade que ela teve de empreender desde muito criança. Quando ela tinha 12 anos, ela queria comprar presente para ela de Natal, não tinha dinheiro e foi trabalhar nas férias de graça para os tios dela e na cidade de Franca, né, em São Paulo, e ela ajudou os tios dela e tudo mais. Posteriormente, ela voltou a trabalhar na loja com 18 anos, depois ela se formou em Direito e tudo mais. Em 1957, já casada, ela fundou a Magazine Luiza. Mas antes disso, ela já tinha essa força da tecnologia, porque o nome Magazine Luiza, não sei se vocês sabem, mas ele foi criado através de um concurso cultural que foi feito na rádio na época. Então, assim, o pessoal da época é, teve um concurso e foi em homenagem à tia dela que veio o Magazine Luiza. Hoje a Magazine Luiza tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil. Foi a primeira plataforma digital que teve para você comprar online no país também, reconhecida. Você ia até a loja, tinha um computador naquela época, em 1998, inclusive o ano que eu nasci. Não era muito comum ter computador e tudo mais. E as pessoas em casa, né? E as pessoas iam até a loja, tinha um terminal de internet, as pessoas pegavam e acessavam ali a loja, o que não tinha na loja física, fazia o seu pedido e chegava até ela, coisas importadas e tudo mais. Desde 2016, o seu filho, né, o Frederico, que está atuando como CEO, e hoje a empresa também é um marketplace. Então, se você quiser vender dentro da empresa, dentro do Magazine Luiza, você pode. Inclusive, quando a gente vai comprar, né, a gente aparece lá, vendedor tal, entregue por Magazine Luiza. Vamos então para os índices. Coloquei aqui no gráfico, mas também escrevi para ficar mais certinho. Então, os índices da liquidez geral da Magazine Luiza, eu achei muito bom, porque a liquidez geral, né, diz como um todo, quanto que a cada R$ 1 a empresa tem para pagar as suas dívidas. Então, assim, se manteve estável, como a gente pode observar no gráfico, manteve uma linha contínua. No último período que deu uma leve baixada, mas foi bem tranquilo, então a empresa tem dinheiro e ainda sobra para poder pagar as suas dívidas. Então, tá bem tranquilo. Na liquidez corrente teve um declínio, mas só no último período que foi baixo, né, de 1. No primeiro trimestre a empresa estava lá em cima, no segundo estava ali, baixou metade, se manteve, e no quarto trimestre ela baixou, foi para 0,81, o que não é ruim, né? A empresa ter só isso para poder pagar cada R$ 1 de dívida. Não é nada preocupante, mas houve sim essa baixa. Depois a gente tem a liquidez seca. A liquidez seca também, ó, ela se manteve, fez uma curva, mas não fez tão acentuada, né? Ela fez uma curva que começou aqui, daí ela deu uma baixadinha e depois no quarto trimestre ela subiu novamente. E a liquidez seca diz que é o que a empresa tem para os índices para poder pagar as dívidas a curto prazo, sem precisar do seu estoque. Então a Magazine Luiza está muito bem, até porque a Magazine Luiza não tem muito estoque, vocês vão ver isso lá na frente, por ser marketplace. Então ali ela tinha 1,20, depois ali 97, faltavam ali 3 centavinhos. No terceiro trimestre deu uma baixada, foi para 0,89, e no quarto subiu novamente, foi para 1,25, mas também, novamente, volto a dizer, não é nada preocupante esse 0,89, esse 0,97, porque não são muito abaixo, então a empresa está ok ainda. A liquidez imediata, que seria o que a empresa tem em caixa para poder pagar, né, cada R$ 1 de dívida,
Eu me assustei um pouquinho no começo, porque o primeiro trimestre estava ok, estava 1,77, e depois foi baixando. Esse 0,76, o segundo trimestre, foi justamente quando começou a pandemia. Eu acredito que na época todo mundo deixou de pagar suas contas, alguma coisa do tipo, e faltou dinheiro em caixa para muitas empresas. Acredito que não só para a Magazine Luiza. Então, assim, se você tinha um boleto para pagar alguma coisa, você deixou, ou você ia comprar alguma coisa com dinheiro à vista, deixou de comprar. E eu acho que isso foi por conta da pandemia mesmo. Mas a empresa tá ok ali para honrar com suas dívidas. O que me preocupou mais foi o terceiro trimestre também, mas como a gente até já havia conversado em aula, até um 50 por ali estava ok, muito abaixo, que deveria ser mais preocupante. A participação de capital de terceiros a cada R$ 100 eu achei super alta. Eu refiz essas contas várias vezes com medo de ter algum problema, mas a Magazine Luiza tem sim muito investimento de capital de terceiros. E o ano passado houve muito investimento na Magazine Luiza. Na época estava todo mundo falando que ia investir. Então ali dá para vocês verem a partir dos índices, né, que a Magazine Luiza tem a cada R$ 100 de capital próprio. 118 no primeiro trimestre, que era mais baixo ali antes da pandemia, depois a pandemia foi só subindo, foi para 1,51, 1,67, agora 236. Composição do endividamento, que isso daqui seria a cada 100%, a cada R$ 100 de endividamento, quantos por cento, né? A cada 100, quantos que tem de endividamento. No primeiro trimestre, estava mais baixo ali, a curvinha, depois subiu e se manteve. Eu acredito que também seja por conta da pandemia. A Magazine Luiza, para quem não sabe, ela investiu muito em projetos sociais para ajudar o pessoal, em cursos profissionalizantes para quem quisesse vender na plataforma deles. E esse investimento foi todo dado pela própria Magazine Luiza e, digamos assim, não teve tanto retorno, porque era algo social mesmo. E também fez todo um projeto social para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade em casa, mulheres que estavam sofrendo violência doméstica, porque até dentro da própria plataforma da Magazine Luiza você consegue denunciar violência doméstica e várias outras coisas. E a dona Heloísa tem também seu instituto para mulheres. Depois aqui, o imobilizado do patrimônio líquido se manteve igual também, a cada R$ 100, né? A empresa possui a porcentagem de imobilizado. Eu achei alto pela Magazine Luiza não ter tanta loja, digamos assim, física e que seja dela. Mas aí depois eu fui ver, a Magazine Luiza entrega muito, faz muitas entregas. A Magazine Luiza tem uma frota de caminhão muito grande. Então entra também nisso. E a frota de caminhão muito grande precisa de um lugar para guardar e tem muitas lojas que não são alugadas. Por exemplo, em Cianorte, pelo que eu vi, é alugado, mas tem muita loja que não é alugada. Então, por isso que o mobilizado está tão alto. Aí aqui dos recursos não correntes, como vocês podem perceber, essa planilha autoexplica essa também, porque dos recursos não correntes tem uma porcentagem, já deu uma baixada, então já dá uma explicada dos índices anteriores, então a porcentagem ficou um pouco menor, então acredito que seja por conta de investimentos e tudo mais nessa parte mesmo que eu disse, porque aqui está retirado o patrimônio líquido. Por fim, agora o giro do ativo. No primeiro trimestre foi baixo, né? No segundo também. No terceiro continuou, mas no primeiro trimestre, no quarto trimestre, aumentou. Aí eu fui pesquisar por que o giro do ativo tinha aumentado. É porque geralmente no quarto trimestre tem as promoções de fim de ano, tem a Black Friday nos últimos bimestres, no último trimestre. Coincide que outubro, novembro e dezembro tem ali Dia das Crianças, que a Magazine Luiza acaba vendendo, tem a Black Friday, que eles vendem super bem, e tem o Natal. Então, por isso que o giro do ativo ficou maior. Depois a gente tem a margem líquida. A margem líquida
a margem líquida no período 2, a taxa negativa. E eu fiz alguma pesquisa também sobre isso, e eu descobri que nesse período a empresa disponibilizou 100% do seu lucro para as pessoas que estavam vendendo. Por exemplo, hoje, se você vai vender na Magazine Luiza, você vai ficar com 60% do lucro e a Magazine Luiza com 40%. Na época, quando a pandemia estourou, que foi no segundo trimestre, a Magazine Luiza falou assim: não, você vai ficar com 100% do lucro para você. A gente não vai pegar os nossos 40%, a gente não vai cobrar esse valor e você vai ficar com tudo para você, porque a gente quer te ajudar, porque a gente quer que você empreenda, você perdeu seu emprego e a gente quer que você venda. Foi isso que eu entendi na minha pesquisa. A rentabilidade do ativo foi o que a empresa teve o retorno dos seus investimentos. Como eu disse, eu achei baixa também a margem, e no segundo trimestre o investimento, como vocês podem perceber, foi negativo o retorno. Porque justamente a Magazine Luiza, além de fazer fez muito investimento em plataformas de conhecimento. Então, se você entrar na plataforma da Magazine Luiza, tem vários cursos lá para você fazer, alguns são gratuitos, outros são bem mais em conta. Eu quero fazer um curso de vendedora. Eu quero fazer um curso de telemarketing, para poder inserir mesmo essas pessoas, principalmente mulheres, no mercado de trabalho que talvez não tenha tanta qualificação. Como a gente estava falando agora, o mercado de trabalho está cheio de vaga, mas precisa de gente qualificada. Então, a Magazine Luiza investiu muito nisso, principalmente nos seus próprios colaboradores, porque no meio da pandemia tem colaborador que sabe vender super bem na loja, mas não sabia nem ligar um computador para poder trabalhar de casa. O retorno do patrimônio líquido. Eu achei essas margens, assim, bem distantes, assim. Ficaram baixas. Depois, se o professor quiser falar um pouco sobre, não sei se houve algum problema ou não, eu gostaria que o professor fizesse algum comentário sobre também. O prazo médio de renovação de estoque da Magazine Luiza é sempre negativo, porque, como eu disse, né, a Magazine Luiza é um marketplace, então ela não tem esse prazo médio de renovação de estoque. Então, ao invés de ser X dias, é menos dias, porque a mercadoria entra no site, vende, não está no galpão, não está no lugar da Magazine Luiza, está na casa de terceiros, no galpão de terceiros. Então, por isso que esse prazo médio é negativo. Aí, o prazo médio de recebimento de vendas também. Prazo médio de recebimento de vendas da Magazine Luiza também não são muitos dias, são negativo ou muito baixo, próximo a 1, nem próximo a 1. Por quê? Porque também a Magazine Luiza tem esse recebimento porque a empresa não vende as suas mercadorias, e as mercadorias que são vendidas dentro da loja, digamos, eu vou lá e vou fazer uma parcelada, comprar uma TV em 24 vezes. Eles não vão receber isso em 24 vezes, eles recebem o valor X, porque eles têm uma financiadora que também faz parte do grupo. O prazo médio de pagamento das compras, super legal. Eu estranhei muito no terceiro trimestre, porque lá no começo do ano, no primeiro trimestre, tinha 1.000 dias, mais de 1.000 dias para pagar. Depois, no segundo trimestre, baixou para 50 e depois foram todos negativos. Eu pesquisei sobre também, porque o prazo de média de pagamento de compras baixou, e eu vi que é porque muita empresa também, por conta da pandemia, acabou não vendendo com prazos tão altos e tudo mais, porque precisava girar o capital também. O ciclo operacional deu negativo, justamente porque a empresa não tem estoque, então a empresa não tem estocagem, é uma empresa que vende no marketplace. Foi uma das maiores dificuldades que eu tive, porque quando a gente pensa em Magazine Luiza, a gente pensa na loja, a gente esquece do marketplace, e isso faz toda a diferença na hora de analisar, porque, nossa, por que o meu ciclo operacional está dando negativo? Mas é porque a Magazine Luiza não tem estoque, então não tem esse ciclo, essa porcentagem para poder colocar, é sempre negativo. O ciclo financeiro, mesma coisa, também sempre dando negativo ou muito baixo. E eu fiz o fator de insolvência, só que eu não coloquei no Canitz. Então vai dar um problema na hora da análise, porque ficou todos igualados ou próximo de zero.
Foi isso. Eu tive muita dificuldade, o professor sabe, né, que eu tenho uma dificuldade enorme com cálculo, de verdade. Quando eu falei isso para ele, ele falou: então vamos dar um trabalho teórico. E é isso, se quiser fazer alguma pergunta ou quiser acrescentar alguma coisa, até eu volto lá na página do slide. Show de bola. Quando a gente coloca o desafio para o aluno, né, bem interessante, né? Ela até colocou mais coisas do que foi solicitado. Não sei se você percebeu, professora Érica. Ela trouxe até mais informações, né? Verdade, eu percebi mais indicadores. Parabéns, Valéria. Muito bem explicado, Valéria. Então, Obrigada. eu acredito assim, quando a gente coloca o desafio para o aluno, né, o aluno vai corresponder, e não foi diferente, né? A expectativa era grande. A expectativa era grande e, nossa, foi muito show, muito legal mesmo a apresentação. Só explicando aquela questão da rentabilidade que você falou, do patrimônio líquido, né? Uhum. Com todos esses investimentos, e não só investimento em recurso, mas na compra de outras empresas, né? A Magazine Luiza recentemente aí está com mais de 21 franquias que ela adquiriu, inclusive na área da educação ela está entrando, igual você comentou, Com toda a Valéria. força, com o objetivo mesmo de criar novos empreendedores, principalmente mulher. Ela quer muito. Por isso que eu gostei tanto de fazer o trabalho sobre a Magazine Luiza, porque a história da Dona Luiza, ela quer muito capacitar mulheres, ela quer ajudar mulheres, e hoje a gente sabe que não é fácil estudar e tudo mais, e ela está investindo muito nessa plataforma digital. Eu até fiz alguns cursos essa semana que eu estava lá, tipo, fazendo algumas coisas, eu fiz alguns cursos na plataforma, já era certificado para a faculdade, já era certificado para a vida também, assim, questão de atendimento e tudo mais. E é por isso que o PL dela, com todas essas aquisições, a rentabilidade tem que ser muito alta para que corresponda no índice. Então, com o patrimônio líquido aumentando devido a essas fusões, então, assim, não é que o indicador está ruim, é porque o patrimônio dela cresceu muito. Então, por isso que o indicador não corresponde à altura, tá? Mas, assim, só por curiosidade, tem uma franquia que a Magazine Luiza adquiriu, recente agora, é aqui de Maringá. Não sei se vocês conhecem a Equifome. Verdade. Sim, verdade, ela adquiriu a Equifome. Então, e a Magazine Luiza adquiriu aqui de Maringá, né, de uma startup que foi criada aqui, e deu super certo. Inclusive, então, assim, a empresa que colocou na incubação, ela já deu uma palestra para a gente aqui na Unipar, foi no meu primeiro ano da faculdade. A incubadora da startup da Equifome veio dar uma palestra para a gente sobre tudo mais. Então, assim, o pessoal lá da Orbital, né, Valéria? Da Orbital, isso mesmo. Eu ganhei a camiseta deles, eu uso fazer caminhada. Eu fui lá conhecer, eles estavam incubados na época. A Ana disse que foi vendido por 5 milhões. Olha só. Legal. É dinheiro. Professora Érica, tem algum comentário? Por favor, pode. Não, perfeito, adorei. Eu sou muito fã dessa empresa. Assim, realmente a Valéria ressaltou, eles tiveram um papel assim social na pandemia incrível. Muitos investimentos, mantiveram todos os colaboradores, aumentaram uma coisa que eu achei muito interessante que eles fizeram, eles aumentaram os benefícios direcionados à creche para que os colaboradores tiverem condições de manter as crianças, né, na creche ou pagar um cuidador em casa por conta, né, do fechamento das escolas. Eles têm um olhar social muito diferente, né? É uma empresa referência no Brasil hoje. E até eu estava pesquisando sobre satisfação do cliente, que a Magazine Luiza é uma referência de satisfação do cliente. E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu essa semana aqui em casa. Meu pai tinha comprado umas coisas da Magazine Luiza, mas não era da Magazine Luiza e constou como entregue há um mês, mais ou menos. Mas não havia sido entregue. Tipo, alguém assinou o nome do meu pai, mas não foi entregue. A gente recorreu e tudo mais. Por fim, semana passada, a Magazine Luiza devolveu, né, o limite do cartão do meu pai, devolveu a fatura e mandaram uma mensagem: você aceita um cupom de R$100 para você comprar o que quiser no site? Para comprar o que quiser no site, para você não abandonar a gente. Eles mandaram uma mensagem bem bonitinha. E daí meu pai aceitou o cupom, a gente estava precisando do liquidificador, que o nosso estava quase queimando. Daí meu pai comprou. Aí ele tinha que comprar alguma coisa acima de R$105 com o cupom de R$100. Então, assim, eu senti na pele, eu conheci de perto que realmente eles valorizam o cliente, que eles não querem perder o cliente e que eles vão a fundo mesmo, pesquisaram, falaram com o entregador e tudo mais.
Só faltou falar no final da apresentação, Valéria, Ai, que o medo. que você precisar tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. É incrível, né? Enfim, você vai de lanche a eletrodoméstico, A né? fralda, que agora a gente tá comprando. Tem fralda, tem tudo lá. É incrível, né? A potência, né, que está E não só produtos físicos, mas também produtos digitais. Ela tá tipo uma digitais. Hotmart também, que você consegue comprar produtos digitais lá dentro. Você consegue comprar e-book, cursos e etc. Não, show de bola. E o convite, né, para continuar, né? Vamos continuar a pesquisa. Fazer o TCC em cima. Quem sabe, né? A professora Érica aí, ó, né, como coordenadora, já pode amadurecer a ideia Existe aí. essa possibilidade, sim. A gente está revendo as estruturas dos estágios para o ano que vem. Eu já estou aqui pensando, estou assistindo, estou pensando. Porque são trabalhos, assim como esse, que eu acho que engrandece, né? Trabalhos práticos, que realmente são estudados em empresas reais, né? É case, né? É diferente, o aprendizado de vocês é diferente. E esse conhecimento ninguém tira de vocês. Vocês vão continuar observando essas empresas com esse olhar mais profissional, mais técnico. É muito ganho de conhecimento. Uhum. Nossa, Fechou? tô super feliz, cara. Super feliz mesmo essa noite. Vou voltar para casa bem. Para quem não sabia fazer conta, né, Valdenilson? Essa Já viu? menina. E foi sugestão da Valéria fazer Eu dessa falei para o forma. professor, faz um trabalho que seja mais teórico, porque se falar, eu sei. Realmente, se eu ler, eu estudar, eu sei falar o que eu aprendi. Eu falei, não tem como fazer prova teórica? Eu sei falar. Agora, na hora de colocar no papel a conta, eu fico desesperada. Vamos fazer uma prova oral, né, Valéria? Eu topo. Quer fazer semana que vem a Erika autorizando? Eu aceito. Mas muito bom, obrigado, tá? Obrigado, Valéria, pela participação. Tá? Foi muito bom mesmo. E vamos continuar, tá? Tá legal a noite, né? Agora acho que é o João, né, João? O João tá na sala aí para compartilhar com a gente também a experiência do trabalho. Isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeito.